Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Na edição de ontem, segunda-feira, nós falamos sobre uma pesquisa do Diese que revela que os trabalhadores negros têm salários menores, e bem menores muitas vezes, do que os não negros. E hoje nós vamos falar sobre preconceito e racismo. Como se dão as manifestações de discriminação, de racismo na nossa sociedade? O que nós estamos fazendo para que essa situação seja revertida? O nosso convidado é o Procurador do Estado, Dr. Jorge Luiz Terra da Silva. Você que está nos assistindo, você pode participar do nosso bate-papo através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve ou então através do telefone, enviando a sua pergunta pelo número 3230-1530. Doutor Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui na Cidadania. A gente espera, assim, não conversar somente nesta época, né, próximo aí da data da consciência negra, mas é sempre bom levantar esses dados, né, levar esses dados. Já acompanhei palestras suas, né, sobre essa, de certa forma, ineficácia, não sei se o senhor concorda. A legislação que está presente, ela está sendo eficaz? As políticas públicas para reduzir a questão de racismo, elas estão sendo eficazes? Não, infelizmente não. Poderíamos falar tanto nas legislações que se referem à educação, propriamente dita, na Lei de Diretrizes e Bases de Educação está previsto no artigo 26A, que sejam ministrados conhecimentos relativos à história e cultura negra, afro-brasileira e indígena, né? A disposição com relação à cultura negra já completará 11 anos agora em janeiro próximo, e com relação à cultura indígena completará 6 anos. Nenhuma das duas? Não, inclusive eu tenho, sempre se teve a impressão de que havia um descumprimento. Agora foi criado um grupo de trabalho pela rede que eu coordeno, que é a Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito, o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Defensoria Pública da União, a URGS, a OAB, né, o Ministério Público Estadual e alguns professores convidados. Nós fizemos um levantamento, foram enviados questionários para os municípios, recebemos. Esse questionário é uma amostragem que corresponde a cerca de 63% da população gaúcha, né? A 18,5% dos municípios, e que corresponde a 63% dos municípios. E agora sim eu posso lhe afirmar categoricamente que há um descumprimento por parte dos legisladores. Mas aí é de quem? São os municípios, é o próprio Estado? Isso nas escolas? Em que ano, em que séries que essas disciplinas deveriam estar? Na verdade, a previsão da LDB era para que seja no fundamental, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, estados e municípios. Estados e municípios, né? Mas aí também, se me permites, também há uma falha, né, do Ministério da Educação. Nós vimos agora, a partir das manifestações de junho, que o curso de medicina foi modificado, né? Ele foi ampliado de 6 para 8 anos e não vimos ninguém dizer que a autonomia da universidade impedia essa alteração, né? Bom, mas nós acompanhamos há 11 anos, ou melhor, há quase 11 anos, haver uma previsão legal e o Ministério da Educação não ter modificado as graduações. Os professores, as pessoas em geral, saem das graduações sem esse conhecimento. E aí quando vão para as redes, né, e aí chega a demanda e as pessoas não estão preparadas, os professores não estão preparados para enfrentar essa demanda. Bom, o pior do que isso, o município então faz um levantamento das suas necessidades, apresenta um projeto para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, em 50 polos que há aqui no Rio Grande do Sul, patrocina custeia esse curso de capacitação para os professores. Mas o Ministério não produziu livros, já especialmente na história, nas disciplinas de história? Eu não sei como é que foi nas universidades, mas assim, não houve uma distribuição, uma série de livros? É justamente por isso que a minha manifestação, porque quando o Estado, no caso o Ministério, ele está sendo ineficiente na medida em que ele não usa de maneira efetiva todos os meios de que ele dispõe. Ele produziu material para que as escolas façam, mas ele, ao mesmo tempo, permite que as pessoas saiam da graduação sem esse conhecimento.
E aí, em lugar de aprender por 5 anos durante o curso, ou 4 anos, ou 3 anos, as pessoas aprendem em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Isso é uma ineficiência. E uma outra questão, com relação a isso, é que nós temos visto um certo desinteresse por parte dos gestores em cumprir uma determinação legal. O fato é que agora esse grupo está capacitando os auditores externos do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas já informou que vai começar a exigir nas suas auditorias o cumprimento da lei. E aí, então, na verdade, esse é um diferencial desse grupo. A URGS, que trabalha há 10 anos, disse que o que nós conseguimos levantar no Rio Grande do Sul, certamente ninguém levantou e muito provavelmente no Brasil ninguém levantou. Então, agora nós acreditamos que, se não pela convicção, mas sim pela espada, né, pela força, alguma coisa vai acontecer. Falando em lei, racismo no Brasil é crime. Certo. Né? Mas como provar, como é que ocorre, como se prova que houve um crime de racismo num país que não se diz racista? Essa é uma dificuldade. Na verdade, nós temos, primeiro, uma discussão que sempre há entre se é racismo ou se é injúria racial. Sempre... Qual é a diferença de um e de outro? A jurisprudência tem entendido que quando a ofensa é para aquela pessoa em especial, seria injúria racial. E quando é uma ofensa para a raça negra ou a etnia negra, seria racismo. Só que, na verdade, o que define é a espécie de xingamento. Pois é, então fica numa subjetividade tão grande que muitas das vezes as pessoas se revoltam mais do que com o agente do crime, com aquele policial ou aquele promotor de justiça, com aquele juiz que considera como injúria. Mas, na verdade, o problema não está no intérprete da lei, está na própria lei. Né? Nós, na verdade, não deveríamos ser a figura da injúria racial, porque injúria é um crime contra a honra. Eu atento a atingir a dignidade de uma pessoa. E, na verdade, quando no racismo não é a mesma coisa? Não, mas também não atinge a dignidade? Atinge. Mas é que quando, na verdade, mais do que isso, é mais do que isso. Quando eu realizo um ato racista, eu quero, por questões históricas, por questões sociais, levar a pessoa a uma situação de inferioridade. Mostrar para aquela pessoa que ela é inferior a mim. Né? O fato é que, até foi me alcançado por um colega, procurador de Estado também, uma obra do conselheiro Ribas, né? E que era um livro que era uma referência para o direito administrativo há muito tempo atrás. E lá existe uma parte que trata dos escravos. E os escravos, para surpresa minha, tinham direito. E tinham até o direito de reclamar com relação a maus tratos, né? Mas, obviamente, isso nunca acontecia. Então, o fato é que hoje... A realidade tão... Né? Exatamente. Hoje, em 2013, ainda passamos por isso. Né? Nós temos leis, mas elas acabam não sendo cumpridas. Os processos, quando chega na justiça, como é que eles são encaminhados? Porque outro dia eu estava lendo questões que, especialmente em estados do Nordeste, que muitas pessoas que vão à justiça reclamar do racismo ou da injúria racial, não sei agora, não sei bem os casos, mas que esses processos não vão adiante. Não sei. Tem um estudo do Laeser, que é um instituto de pesquisas ligado ao Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dando conta de que cerca de 70%, 69, alguma coisa, por cento das pessoas que respondem por crimes raciais restam absolvidas. Né? Mas por que falta de provas? Não tem materialização da prova? São várias coisas. Né? Muitas vezes a questão da prova, muitas vezes a questão da interpretação que se faz, né? Como ele disse, um xingamento... Sim, é que nem um assédio moral, assim, como... na verdade, nunca deixa marca, né? Muitas das vezes não deixa marca. E aí, o que acontece? Nesse estudo, eles mostraram que, e aí eu me recordo, era com relação ao período de 2006 a 2008, se eu não estou enganado. Tinham vários casos ali que eles verificaram que em alguns estados da Bahia não tinha nenhum caso, no estado da Bahia, se eu não me engano, não tinha nenhum caso levado, né? Bom, e mais, então, além do fato das pessoas, 70% quase, restarem absolvidas, cerca de, como a pena mínima é de 1 ano, há a possibilidade do oferecimento da suspensão condicional do processo.
Então, muitos nem chegaram a ter processo, porque, como a pena é mínima de 1 ano, o Ministério Público oferece, diz, olha, então, tu comparece 3 vezes, de 3 em 3 meses, comparece à delegacia, dá 2 salários mínimos, e o processo fica suspenso, e não fica nenhum registro com relação a isso. Mas o pior disso tudo, né, é que está em curso a reforma do Código Penal, e está se repetindo o mesmo texto, parte da lei do crime contra o racismo, que não funciona, e parte do Código Penal, que também não funciona. Né? A lei contra o racismo ela tem problemas técnicos, né? Porque ela tenta identificar, praticar racismo em tal lugar, praticar racismo em tal lugar. Não existe matar alguém no carro, matar alguém em casa, claro, matar alguém e matar alguém. Então, é uma lei que tecnicamente, ela é ruim, e faz com que nós, sociedade, fiquemos insatisfeitos com relação à solução dos casos. Mas na modificação do Código Penal, ela também... Ela vai ser reproduzida. Vai ser reproduzida. Se repetir a mesma... Na verdade, o que para mim fica evidente? É uma desconsideração, né? Porque foi criado foi unido um grupo de notáveis, um grupo de juristas, foram convidados pelo Congresso, e eles fizeram até algumas modificações interessantes com relação ao crime de eutanásia, tal. Quando chegou na parte do racismo, eles não era algo importante, né? Não era algo relevante. Eles simplesmente reproduziram sem ter dados concretos, né? O ato de produzir legislação é um ato muito difícil, mas por ser difícil é que exige que se vá buscar várias informações, né? Não se prender numa técnica jurídica, mas sim saber dos resultados para verificar se aquela legislação está ou não sendo eficiente e eficaz. E outra contribuição, especialmente de movimentos negros na elaboração? Porque nada melhor do que a pessoa negra que sabe, né, que pode dar essa orientação. Na verdade, foi criado... Ou entre os juristas que elaboraram também tem... Não. Até quanto eu sei, não havia nenhum desses juristas vinculados ao movimento negro, talvez uma relação de amizade com algumas pessoas, mas não como militantes. O que eu soube é que, eu participei de um grupo, na verdade, eu fui convidado, primeiramente seriam 3 ou 4 advogados, depois o grupo se ampliou, e aí tinham colegas de Salvador, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, né? Nós acabamos nos reunindo em Brasília em 2 ocasiões, mas confesso que eu fiquei decepcionado com o resultado do nosso trabalho. O nosso trabalho foi além, ou melhor, nós fizemos um trabalho, fizemos sugestões, mas infelizmente o resultado final foi bem aquém do que deveria ter sido. Tá certo. Mas está bem. Não, por favor, continue. Bom, mas eu talvez até pela minha personalidade de ser uma pessoa insatisfeita, eu não me dei por vencido. Então, eu apresentei minhas sugestões numa audiência pública que foi realizada pela Escola Superior de Advocacia, aqui da OAB, e essas sugestões serão encaminhadas ao órgão, à OAB Federal. Tá certo. Tem outras questões até que eu ia lhe perguntar agora, mas eu vou... A discriminação e o racismo são assuntos que nós estamos abordando no Cidadania de hoje, inclusive a proposta de políticas públicas nesse sentido. Nós estamos recebendo o procurador do Estado, Dr. Jorge Luiz Terra da Silva. Até no intervalo a gente conversava, porque ontem a gente falou da questão do mercado de trabalho e veio uma economista da FEE, a Dulce Vergara, e eu perguntei a ela, né, nós falando um pouco de cotas universitárias, do como justificar e por que tem, quantos economistas negros tinham na FEE? Ela me falou 2. E agora eu lhe perguntei, quantos procuradores negros aqui no estado? O senhor disse que 2 também? 2, somos 2, e em 47 anos da instituição, 3. Né? Eu tenho uma senhora que eu não conheci, já é falecida, inclusive. Né? Mas entre juízes existem mais? Não, dos juízes estaduais são 2. Havia também um desembargador Sejalmo, mas se aposentou. Né? Então, na verdade, são 2, no universo de 700 a 800 juízes, entre juízes e desembargadores, 2 profissionais. Nós, no universo de 550 profissionais, 2. Nossa, no Ministério Público, no universo de
de 500, de 700 a 800 profissionais, né? Então, eu estou lhe falando de 4 profissionais no universo de mais de 2.000 profissionais. Porque advogados negros existem um número maior. Sim. Vejo, tem uma questão também, não é só essa, mas tem uma questão também muito de autoestima, né? Ao meu ver. Tanto vejo dessa forma que eu criei um projeto de um curso preparatório que ainda não consegui viabilizar. Na verdade, é o resultado da minha dissertação de mestrado, que é sobre eficiência na administração. E apresentei a várias instituições que foram se tornando parceiras. A OAB é parceira, a Escola do Ministério Público é parceira, onde serão realizadas as aulas quando conseguimos viabilizar. E algo que eu fiz questão era de que não fosse simplesmente um momento de transmissão de conhecimentos jurídicos. Porque isso as pessoas têm na internet, na televisão, tem em vários lugares. E nas faculdades. O que eu queria era que, além do conhecimento jurídico, houvesse um módulo que eu chamo de cidadania, né? Sim. Que primeiro, o trabalho de autoestima. As pessoas saberem que elas podem, que aquele lugar também é para elas, né? E que elas não são nem inferiores nem superiores. Hoje o presidente da nossa Corte Maior, né, o doutor Joaquim, do Supremo, Joaquim Barbosa, né, mostra isso, mas também é... Exatamente. Mas é que às vezes são as exceções, né? E outra vertente da cidadania seria o compromisso social, né? Ou seja, bom, depois que eu tiver meu carro, meu telefone, meu apartamento, o mundo não ficou maravilhoso. Ainda tem muita gente ainda precisando, muita gente sofrendo injustiça. Né? O senhor defende cotas para ingresso no serviço público? No serviço público, sim, né? A minha única restrição é com relação às cotas que estão se anunciando numa PEC, né? Que é com relação às vagas, nas eleições proporcionais. Que é a PEC 116 de 2001. Essa é a minha ressalva. Com relação às cotas no meio da educação e as cotas no mercado de trabalho, eu sou amplamente favorável. E lhe digo que as cotas, ao meu ver, não são a solução, né? As cotas são um remédio, né, provisório, né? E mais do que a questão do ingresso do Jorge, do Pedro, Paulo, do Júnior, né? É a questão das pessoas negras e das pessoas brancas se acostumarem a ver negros em determinadas posições. E aquilo serve de exemplo. Eu, uma vez, levei minhas duas sobrinhas minhas para olhar por uma fresta, para verem um juiz, né, que depois virou desembargador, que era o desembargador Sejalmo, né? Eu mostrei... Nenhuma delas seguiu... o direito, né? Uma é arquiteta, a outra é administradora e economista, né? Mas, de toda forma, é um estímulo, né? As pessoas têm que ter referências positivas. Porque isso que o senhor está falando, tem uma coisa, tem um relator da ONU, que é um senegalês, eu não sei se o nome dele pronuncia assim, é Doudou Diène, fala francês, né? Ele disse que ficou, assim, muito estarrecido até com a invisibilidade dos negros na estrutura de governo. Aqui, e que mostra muito que políticas públicas, então, que se pode ter para que se notem, para que se possa ser, que eles possam ser vistos, na sua opinião. Sim, certa feita, o presidente Bush, né, perguntou, no Brasil tem negros, né? Mas aí as pessoas começaram a rir do Bush e fazer piadas, mas na verdade ao meu ver, a mensagem era outra, era uma mensagem até irônica. De dizer, olha, vocês dizem que tem negros, mas eu não vejo os negros em posições de comando e de poder, né? O que eu vejo é que nós temos leis não nos faltam, né? Por exemplo, tem o Estatuto da Igualdade Racial, no seu artigo 39, que prevê incentivos fiscais às empresas que tiverem programas, projetos, ações vinculadas ações afirmativas vinculadas ao mercado de trabalho, né? Bom, já faz mais de 3 anos que o Estatuto está em vigor e ainda não foi regulamentado. E não se tem nem previsão de quando o governo fará isso. O artigo seguinte, o artigo 40, prevê que o CODEFAT, que não tem milhões, o CODEFAT tem bilhões de reais, né? Deveria receber projetos, programas, ações vinculadas à equidade racial.
Quantos projetos o Codefat recebeu nesse período de 3 anos? Nenhum. E o pior ainda, houve uma reunião, está na ata, a 117ª reunião ordinária do Codefat, quando a CEPIR vai ao Codefat apresentar um programa, o Brasil... Que a CEPIR é a Secretaria Especial, né? É a Secretaria Especial de Políticas, de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, ligada ao Gabinete da Presidência. E foi então apresentado esse projeto e a resposta de vários ali, não muito interessantes, mas até quando chega o representante do BNDES, que é do governo, e diz: nós não temos a raça como um critério para a distribuição de recursos. Primeiro, ao dizer isso, ele está violando diretamente o Estatuto. O Estatuto está dizendo justamente para fazer o contrário. E mais, agora nós estamos numa discussão, as pessoas estão numa discussão com relação fala-se muito no Ike Batista e na questão dos critérios que levaram o BNDES a distribuir recursos, né? Ou melhor, foi financiamento. Só concluindo, doutor Jorge, que a gente está no finalzinho. Mas também. O que aconteceu daí? Digo, então a gente vê quais são os critérios realmente, os critérios que o BNDES escolhe para distribuir ou para conceder empréstimos, a gente ainda não sabe dizer. Né? Doutor Jorge, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui. Temos muito ainda para discutir, muito caminho para andar, mas quem sabe já foi trilhado muito até agora. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigado, eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Tá certo. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia e desejamos uma boa noite. Até amanhã.